Boa noite, gente boa da Band News. Economia criativa. Eu confesso que só soube desse tema quando almoçava com a Ana Carla Fonseca Reis num dos restaurantes desconhecidos em São Paulo, que é a preferência dela. Ela é economista, mestre em administração e doutora em urbanismo com tese pioneira em cidades criativas pela USP. Liderou projetos globais em marketing e inovação para empresas multinacionais, com base na América Latina, em Milão e Londres. Olha, e ganhou o prêmio Jabuti em 2007. As Nações Unidas sempre escolhem Ana Carla para palestras internacionais. Ana Carla fala 5 línguas e me parece que está agora aprendendo Yiddish. Essa moça aqui ao lado é diretora da Garimpo de Soluções, que é uma empresa de consultoria em economia criativa e cidades criativas. Eu acho que chega. Boa noite, Ana Carla. Boa noite, Salomão. Eu não exagerei nada. Mas uma coisa, eu falei em cidade criativa e em economia criativa. O que é uma cidade criativa? Pois é, a gente fez um estudo com 18 autores de 13 países pela Garimpo para entender justamente quais eram as características fundamentais de uma cidade que se pretende criativa. Porque não é um termo bem entendido dentro do mundo hoje como cidades criativas. Há visões muito heterogêneas. E o que nós pudemos perceber, não obstante o fato desses autores serem de cidades, de escalas diferentes, de contextos socioeconômicos diversos, é que uma cidade que quer ser criativa sempre tem muitas inovações, e inovações entendidas como soluções para problemas, desde bancadas de laboratório até na falta de outro material, eu pego a garrafa PET, produzo um telhado e funciona. Conexões entre público e privado, entre áreas da cidade, entre a cidade e o mundo. E cultura pelo que ela traz de mais identitário à cidade, dos valores, e cultura também pelo impacto econômico, pela geração de um ambiente mais favorável, mais propício à criatividade. Então, inovações, conexões e cultura são as 3 características principais de uma cidade criativa e que são adaptáveis aos vários contextos. Mas como é que uma cidade se torna ou se revela criativa? Pois é, esse processo é super interessante isso, porque uma cidade criativa não é um produto, né? Ela é um processo em transformação. Uma cidade criativa é uma cidade que está em eterno processo de transformação, não dorme sobre louros. E a gente percebe que sempre tem um catalisador, como se fosse um palito de fósforo, que pode ser o público, pode ser o privado, pode ser a sociedade civil, alguma iniciativa que acende essa fagulha. Só que se essa fagulha, de fato, se transforma num incêndio, pega fogo, depende do oxigênio no ar, e esse oxigênio no ar invariavelmente tem de trazer a bordo os outros parceiros da sociedade. Não existe uma iniciativa que seja simplesmente governamental de transformação da cidade, ou só pública, ou só da sociedade civil. Esses 3 têm de estar articulados. E talvez esse seja o grande desafio para o Brasil, justamente. Mas até que ponto uma cidade é criativa? São Paulo é criativo? São Paulo tem bolsões de criatividade, tem enorme potencial para ser mais criativa, porque São Paulo tem um celeiro de inovações muito pujante, cultura aos borbotões, mas ela carece de conexões, até pela falta de transporte público, pelas distâncias que a gente tem que percorrer na cidade, ela precisa gerar mais conexões. Agora, toda cidade pode ser mais criativa do que já o é, porque a cidade é feita de pessoas. Se as pessoas se tornam mais criativas e essa criatividade pode ser expressa, a cidade passa a ser mais criativa. Eu acho que esse é o fascinante desafio que a gente tem que enfrentar. Você sabe, eu estou olhando para você, Ana Carla, e me lembra que a primeira vez que alguém falou comigo de cidade criativa, economia criativa, foi você. Num daqueles almoços que eu tenho aqui com o GPS para a gente descobrir onde é que fica tal o restaurante. Como é que começou a cidade criativa dentro de você? Pois é, eu trabalhava já com economia criativa, né, Salomão? Você vem acompanhando essa trajetória há tantos anos. E a economia criativa passa a ser um termo tão etéreo para as pessoas. Você fala assim, mas como é que a economia pode ser criativa? Que eu percebi que talvez o pano comum que todos nós vestimos é justamente a cidade, né? É na cidade onde a gente acaba percebendo os fluxos econômicos, esses encontros. Eu falei, bom, então eu tenho que me debruçar sobre o urbanismo e fazer justamente doutorado em urbanismo sobre cidades criativas para isso. E eu me apaixonei pelo mundo do urbanismo. Você é a única doutora em urbanismo em São Paulo? Por enquanto, sim. Por enquanto, em cidades criativas, né? A primeira tese é sobre o tema, que a gente também vai transformar em livro em breve. É um termo muito emergente ainda, né? A gente está desenvolvendo isso agora. E esse palco urbano no qual nós vivemos acaba sendo tão cheio de possibilidades. A gente, nos últimos tempos, vem tratando a cidade muito como problemas, mas a cidade é um manancial de soluções, né? E acho que a gente precisa encontrar melhor Você essas estava em soluções. Londres? Em 97, 98, quando eu morava em Londres, eclodiu essa discussão de economia criativa. E foi aí que eu me apaixonei por indústrias criativas e economia criativa. Como é que o turismo impacta nesse processo?
Pois é, o turismo é muito interessante porque ele acaba sendo uma faca de dois gumes, a gente tem que balancear isso muito bem. Por um lado, o turista que chega, seja de lazer, seja de negócios, acaba trazendo uma visão de mundo que lhe é muito própria. E esse encontro das visões faz com que o local também seja enriquecido. Quando esse turista volta para o seu país de origem, ou ele fala muito bem ou fala muito mal do local. E isso então coloca essa cidade que ele visitou no mapa, para o bem ou para o mal. Se a gente não souber trabalhar muito bem o turismo, a gente faz com que a imagem da cidade seja muito prejudicada com isso. Se a gente souber trabalhar muito bem, a gente catapulta a projeção dessa cidade. Mas o mais bacana é quando a cidade se transforma num polo turístico, não visando o turista, mas sim visando ser um ambiente mais interessante, de maior qualidade de vida para as pessoas que aí moram, e a partir disso ela atrai o turista. Então não é que ela se venda para o turista, mas ela se torna tão absolutamente irresistível que o turista não consegue deixar de visitá-la. Mas o principal público da cidade é sempre o cidadão, é sempre quem aí mora. Mas sabe, Ana Carla, um dos seminários que eu vi, estava o Caio de Carvalho, né, era então presidente da SP Tours, mas que realmente como que o turismo em São Paulo é criativo? Profundamente. O Caio, enfim, é um mestre nessa área, já como ex-ministro do Turismo, como presidente da Embratur, e tem uma enorme contribuição para São Paulo como um todo. E o turismo, que conforme o Caio inclusive vem estudando, e as grandes fontes de pesquisa que a gente tem foram desenvolvidas pela SP Tours sob gestão dele, mostram como São Paulo, na verdade, tem bolsões de criatividade que podem ser muito mais unos. Quando a gente observa, por exemplo, São Paulo é criativa, mas tem a Vila Madalena. São Paulo é criativa, mas tem outro bairro. Mas e entre os bairros? E aí a criatividade de Heliópolis? E a gente começa a perceber, então, que esse turista faz com que nós tenhamos um olhar da alteridade, tenhamos um olhar externo sobre a própria cidade. E isso contribui para a sua criatividade, porque a gente começa a perceber as coisas pelos olhos dos outros. Agora, Ana Carla Fonseca Reis. Que tipo de liderança é necessária, pública e privada? Qual o papel da sociedade civil organizada? A sociedade civil, acho que em especial no Brasil nos últimos anos, tem cada vez mais um papel de cobrança de metas, de planejamento e de estratégia. Né? A gente vive numa descontinuidade absurda e um feudo entre as secretarias e pastas públicas que em nada ajuda. Quando a gente fala de economia criativa ou de cidades, necessariamente a gente fala de uma abordagem transversal. Essa não é uma estratégia que repouse em uma pasta de cultura, uma pasta de desenvolvimento exclusivamente. Ela acaba sendo muito transversal a todas elas. Então, a sociedade civil acaba tendo de pegar no pé das várias gestões públicas para que essas pontes sejam estabelecidas. E a iniciativa privada é quem acaba trazendo inovação, quem faz com que as coisas tenham um comprometimento e um cumprimento de prazos. Né? O brasileiro gosta de ser muito atrasado no cumprimento de suas metas. Eu acho que esse é um puxão de orelha que a gente tem que se dar para que esses nossos objetivos de economia criativa e cidade criativa acabem sendo concretizados. Se quer dar um puxão mais de orelha, dá, não tem problema. Aqui é um programa nosso aqui, democrático. Qualidade britânica, a sua, imagina um puxão de orelha, nunca. Mas, olha, olha a gente aqui do meu lado, a Ana Carla, muitas vezes a ONU escolhe você como uma palestrante internacional. Eu sei que uma vez você estava em Ruanda, na África, há uma discussão lá em que língua você vai falar. Você disse assim, mas em que língua vocês querem que eu fale? A moça fala o inglês, francês, o italiano e o espanhol. Mas como que a ONU pegou você? Quando eu voltei ao Brasil em 2005, após esse estado em Milão a trabalho, eu comecei a desenvolver, eu abri a Garimpo e comecei a desenvolver aqui os trabalhos em cima de economia da cultura e economia criativa. E travei contato em um dos seminários com uma pessoa maravilhosa chamada Edna dos Santos Dizenberg, que chefia o Departamento de Indústrias Criativas da UNCTAD em Genebra. A Edna foi chefe de gabinete do embaixador Recupero e fez com que essa discussão também fosse levada ao resto do mundo. E nós nos conhecemos e acabamos começando a trabalhar juntos e foi um enorme prazer. Mas depois do inglês, francês, italiano e espanhol, você vai aprender o Yiddish? Ah, com certeza, imagina. A próxima entrevista, inclusive. Olha, eu guardei aqui, mas eu escrevi aqui para você uma pergunta assim que eu imaginei. Ele é tão um pouco complexa que eu resolvi botar num papel. Assim, a economia criativa pode ser vista como um desdobramento da economia do conhecimento. Ela também bebe das fontes da economia da experiência. O sucesso de cidades como Londres, Barcelona e São Francisco tem como base um grande processo de transformação contínua. Como é que o Brasil entra nesse contexto?